A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro, como de costume, toda segunda-feira venho trazer uma palavra baseada na palavra da salvação, que é a nossa Bíblia, que está no livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 6. É coisa rápida, não vou me estender muito, como eu sempre falo, para não tomar muito tempo. Tomar muito tempo não, porque há pessoas que não estão dispostas a disponibilizar um pouco tempo para escutar a palavra de Deus. Então assim, vou tentar gravar um vídeo o mais rápido possível e para estar explicando a importância também de se escutar a palavra de Deus e não terem pressa de escutar a palavra de Deus, não é verdade? Vamos ser bem breve hoje. Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, diz a história de Naamã. Versículo 1 diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e era muito respeito, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dara livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da cidade de Israel, e levaram presa uma menina, e ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta, e que está em Samaria, e ele restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo assim, e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou em sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que tu cures da lepra. Vou parar aqui no versículo 6, mas é a importância que eu tenho dito de você que é crente. Crente não, perdão, eu não prego, não levo a mensagem só para os crentes, mas para você que é cristão em geral, católico, e que eu estou dizendo cristão verdadeiro, que segue os passos de Cristo e renunciou, no caso já das suas vontades, a importância de pregar o Evangelho. Não sei se vocês perceberam aqui no texto, quem pregou sobre o Espírito de Deus que estava no profeta, no caso esse profeta que fala aqui, era Eliseu, que Deus operava maravilhas, prodígios através de Eliseu. Quem pregou foi uma pessoa que estava cativa. Ela estava cativa, ela era uma escrava, né? Na verdade, ela era uma escrava. Fala serva, era escrava da mulher de Naamã, foi levada de Israel. Olha para você ver a importância. Ela não era obreira, diaconisa, ela não era evangelista de título, né? Não era pastora, não era madre, não era freira, para os irmãos católicos entenderem. Ela era uma menina cativa, ela era presa, era uma escrava. E mesmo assim, mesmo sob o jugo sírio, ela não se absteve de pregar o Evangelho. Olha a importância de você pregar o Evangelho. Não é a importância, não, lá na frente fala que Naamã foi curado da sua lepra e sua pele foi restaurada e seu rosto era como de uma criança, a pele ficou como de uma criança, mas a importância não é só o milagre físico, a cura da doença, não é. Ela ganhou uma alma para Cristo, ela ganhou uma alma para o reino dos céus, porque lá no finalzinho, lá no
lá no finalzinho, acho que é no versículo 19, se não me falha a memória, é isso mesmo. No versículo 19, não, perdão, no 18. Olha que Naamã fala depois de ter sido curado, porque procurou o profeta. Depois vocês leem o texto todo, que senão vai ficar muito grande. Nisso perdoe o Senhor ao teu servo, quando irei entrar na casa de Rimon. Rimon era um deus pagão que os sírios seguiam lá, para ali adorar a ele, se apoiar nas minhas mãos. Ele estava falando, ou seja, que o profeta, que Deus perdoasse ele quando ele entrasse no templo de Rimon, um deus desse aí. Vocês sabem quem são esses deuses. Quando o rei deles apoiasse na mão dele para entrar no templo dele, e pediu perdão ao profeta, que se ele tivesse que se ajoelhar diante desse, que perdoasse ele, porque ele não fazia isso por ele, ele fazia porque ele era um subalterno, ele era o subordinado do rei. E a Bíblia valoriza muito também a questão de você ser um bom servo, né? Às vezes você pode não entender. Para muita gente que pode querer condenar, eu vou só ler o último versículo que o profeta falou, viu? Ele falou, depois dele falar tudo isso, pedir perdão se ele quisesse se curvar diante desse rei, e o profeta disse, vai em paz, e foi dele a uma pequena distância, ou seja, vai em paz, porque você está convertido. Você entendeu? Voltando lá no começo do texto, era só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Quando eu falei da menina que era cativa, tem muita gente dentro da igreja, porque o pastor falou isso, porque a irmã falou isso, porque de repente o padre fala isso, se afasta da igreja, faz biquinho, não vou mais na igreja, enquanto esse padre estiver lá eu não vou na igreja, enquanto esse pastor estiver lá eu não vou mais. Preste atenção, a menina era cativa, ela foi levada, arrancada do seio da família dela. Ela foi arrancada do seio da família dela e mesmo assim estava pregando o evangelho. Ela teria todos os motivos diante aos nossos olhos humanos de falar assim, eu não vou mais servir esse Deus. Que Deus é esse que eu prego a palavra dele e eu estou aqui sendo cativa, sendo escrava na casa de pagãos, de endemoniados, falando a verdade. Que ela tinha todos os motivos para pensar desse jeito. No entanto, não, ela continuava pregando. Olha a importância que a gente tem de levar uma palavra. Ah, mas eu tenho vergonha de falar. Não importa, pregue. Na palavra diz que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então seja um escolhido de Deus. Lá na frente, no mesmo capítulo 5, lá capítulo 5, versículo 5. Quando o rei da Síria ele faz uma carta de apresentação para Naamã. Toma aqui, com essa carta você vai chegar lá diante do rei de Israel e vai se apresentar e vai falar assim, ó, eis que o meu senhor Ben-Hadad me manda aqui para ser curado pelo Senhor. Olha para você ver, ele tinha a apresentação, a carta de apresentação, a capacitação, tinha alguns ciclos de ouro, acho que 10 talentos de prata e 6 ciclos de ouro, mudas de roupa. Mas estava batendo na porta errada, porque Ben-Hadad mandou ele se apresentar diante do rei de Israel. Mesmo levando tudo isso, não ia resolver nada, porque não é o rei de Israel que tinha unção, era o profeta Eliseu. Ele mandou o Ben-Hadad mandou Naamã, vai lá, se apresenta diante dele, que com esta carta aqui, os seus problemas estão resolvidos, porque com essa prata aqui, com esse ouro aqui, com essas mudas de roupa, o seu problema está resolvido. Só esqueceram de uma coisa, mas é porque eles não tinham conhecimento. Mas você tem conhecimento, você está batendo na porta errada. Ao invés de bater na porta do rei de Israel, um rei com a letra bem minúscula, viu gente? Se apresente diante dos profetas, se apresente diante do teu Deus. Não seja insubordinado. Você tem uma boa faculdade. Você
tem a carta de apresentação, você tem recursos, mas há um vazio dentro de você que só quando você se apresentar diante do altar do Senhor vai ser preenchido isso. Tu tá batendo na porta errada. Não vai adiantar. De repente você tem um bom emprego, uma boa esposa, seus filhos são excelentes filhos, boas pessoas. De repente você é o melhor profissional, você é o melhor dentro daquilo que você faz. De repente a tua empresa é a mais próxima no segmento que ela atua. Mas ainda assim te falta alguma coisa, porque você tem batido na porta errada. Você tem batido na porta errada. E hoje eu te convido para bater na porta certa. Se apresente diante do profeta. Se apresente diante do homem de Deus. Eu tenho pregado repetidamente. Eu tenho sede pelas almas que já serviram a Deus e estão desviadas. Que já serviram a Deus e estão afastadas. Não que eu não tenha por aquelas que ainda não conhecem a Deus. Mas eu acho que o meu chamado é falar com aquele que já serviu a Deus e hoje está longe, que não conhece. Se apresente diante daquele que pode resolver o seu problema. Tu tem uma causa na justiça? Tu quer justiça? Procura a justiça de Deus. Tu tá doente? Não abandone o teu tratamento médico. Não abandone. Não seria leviante falar isso para você. Mas entregue na mão do Senhor. Se Ele te curar, o nome dele tem que ser glorificado. Muito, muito, muito. Porém, se Ele não te curar, você tem que glorificá-lo da mesma forma. Porque nós estamos aqui na terra passando. É uma passagem tão curta. Tão curta. 70, 80, 90. Tem uns e outros que chegam a 100. Casos raríssimos, 110, 120 anos. Pra falar a verdade, eu nunca vi falar de ninguém com 120, mas 115. Ainda que tenha 120 anos. O que são 120 anos diante de 1 milhão de anos? Nada, né? Não é nada. E diante da eternidade? Aonde você vai passar a sua eternidade? Porque esses 100, 70, 80 anos, você sabe que você vai passar aqui em cima da terra. E quando a tua alma descolar do teu corpo, você tem certeza para onde vai a tua alma? Porque não basta ser caridoso, dar esmola, ser um bom pai, ser um bom filho, um bom irmão, um bom marido. Isso não basta. Na palavra diz que muitos que fizeram a obra, que expulsaram demônios e pregaram em teu nome, vai lá, Senhor, Senhor. E ele vai falar o quê? Apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Então temos que ter sede em ganhar alma, sede de ser salvo, sede do Espírito Santo de Deus. Não ande preocupado somente com a tua faculdade, somente com o teu emprego, somente com o estudo dos seus filhos. Eu tenho repetido para mim, eu tenho 3 filhos, quem me conhece, conhece até meus filhos, 17, 15 e 12. Eu tenho falado para eles e repito para vocês, eu quero ter filhos aprovados, não na Universidade Católica, no IESB, não, na PUC, na UNB, não. Eu quero ter filhos aprovados, que sejam aprovados no deserto. Quero ter filhos aprovados no deserto. Ok? Eu espero muito que eu tenha conseguido chegar num lugar comum, na sua consciência, um lugar bem profundo, dentro da sua consciência, dentro do seu intelecto, dentro do seu coração também, com esta palavra, tá ok? Procure o fogo na fogueira, eu tenho repetido isso. De repente você tem tudo para vencer aqui na terra, mas está te faltando algo. E esse algo só pode ser preenchido com a presença do nosso Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e que tenham uma ótima semana. Amém.